Olá, traders, Vinho Lang aqui, fazer atualização do Bitcoin, que faz tempo que não sai aqui, né, no canal. Então vou passar qual que era a última análise, né, que a gente estava esperando e o que eu espero do preço também a partir de agora, a partir desse movimento que a gente fez de correção e depois esse pullback que a gente está fazendo. Então vou fazer uma análise de por Elliott, passar um pouco do trading light de sentimento e minha estratégia após isso, explicando então por que eu estou posicionado, como que eu estou posicionado. Já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. E bora então para rever a análise que a gente tinha basicamente aqui no dia 27 e 28 de julho, tá? Que foi praticamente o último vídeo do canal, tá? Nessa região aqui, o que a gente tinha? Eu tinha comentado que a gente tinha essa região de resistência aqui, que era provável alvo para essa impulsão. Tinha comentado também sobre esse Fibo aqui ser atualizado conforme a gente fosse subindo mais, né? Então a gente até subiu mais um pouco. E como a gente tinha feito 5 ondas de impulsão a partir desse movimento, 1, 2, 3, 4, 5, a gente poderia, a partir disso, ter um setup de compra aqui nessa região de suporte, que era basicamente dos 63 mil até principalmente aqui os 56, tá? Então, basicamente, a partir disso, a gente tinha aqui um possível trade, o qual, pelo volume, né, a gente não caiu com baixos volumes, né, então a gente caiu com muito volume que a gente acabou não segurando nessa região de suporte, né. Então, para quem comprou aqui, com certeza foi estopado aqui no 56 ou aqui no 53, tá? E basicamente a gente não teve o rompimento da linha de tendência até agora, tá? Então essa linha de tendência aqui, né, ela não foi rompida da mesma forma que aconteceu esse movimento aqui. Então a gente também tinha um movimento aqui de 5 ondas, o qual poderia ser um setup de trade. Nessa oportunidade a gente também fez a mesma coisa, trouxe a Fibo aqui. Porém, mesma coisa aconteceu. Volume de queda muito grande e a gente não rompeu a linha de tendência, tá? Rompeu aqui depois, né? Mas não rompeu antes de chegar, né? Ou chegando aqui em pontos de Fibo relevante, como por exemplo aqui o 0,7, né? Que seria aí, na minha opinião, o último ponto de Fibo, assim, que eu considero que ainda o cenário está bastante bullish, tá? Abaixo do 0,7, geralmente eu já estopo os meus trades que eu vou pegar nesse tipo de setup. Então, essa era basicamente a última análise, tá? Eu estava comprado aqui nessa região. Eu basicamente tomei 2 stops, tá? Eu tomei um stop nesse candle aqui, do que eu estava comprado, e eu até não estava tão operando, mas eu deixei algumas ordens aqui, e um stop aqui, então eu tomei basicamente o stop aqui, gain do que eu estava comprado aqui, e aqui eu tomei um stop loss aqui na região dos 56, tá? Então, essa é a última análise que foi feita no canal. Tinha comentado também que a partir disso, se a gente perdesse o fundo aqui nessa região de 56, os próximos alvos era essa região aqui entre 52 e 48, né? Então a gente vem aqui nessa região e eu tinha comentado sobre basicamente que eu não gostaria de ver o Bitcoin abaixo de 50 mil, tá? Então eu tinha colocado o ponto-chave para essa tendência na região aqui dos 49.370, tá? Que a gente bateu, não consolidamos abaixo, a gente literalmente veio nesse topo aqui, então a gente não poderia invadir esse topo. A gente não invadiu, mas foi no limite. E se a gente traça o Fibo daqui, né, que era para essa contagem aqui que a gente estava tendo, né, que a gente fazendo digamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, são 3 setups, 1, 2 seria a contagem mais bullish possível, a gente basicamente perdeu aqui o 0,5 de Fibo, tá? Perdeu momentaneamente, mas perdeu, tá? Então, isso basicamente abre espaço para outras possibilidades, tá? Que eu vou passar para vocês. Ainda acho que a gente pode respeitar essa contagem aqui, embora eu não acho que seja a maior probabilidade, tá? Então, nesse cenário aqui, a gente basicamente faria
mais uma onda 5, que seria aqui dessa 3, do amarelo, depois mais uma onda 4, depois mais uma 5, que seria 3 do laranja, e depois mais um 4 e 5. Então seria, digamos, um cenário mais bullish em que o preço teria movimentos de alta consolidação, movimento de alta consolidação, movimento de alta consolidação, em teoria, tá? Se esse cenário aqui ele foi invalidado, o que é provável, tá? É possível, é provável, esse cenário em branco aqui. A gente tem outro cenário, eu vou passar para vocês, mas antes eu vou passar o cenário que, se esse cenário não for invalidado, tá? Então, basicamente muda, principalmente, o alvo, tá? Então, basicamente, esse aqui é o cenário, mesmo cenário, tá? A gente fez aqui uma bandeira, né? E nesse cenário, para esse cenário ser, digamos, o cenário mais possível, a gente não pode perder mais os 49. Tá? Então, se perder os 49, esse cenário está completamente descartado. Ainda vou considerar, porque a gente só fez aqui uma armadilha, quando tem muita volatilidade, assim, que nem a gente teve aqui nesses últimos dias, que foi talvez um dos dias mais voláteis do ano, né? O único dia que realmente o Bitcoin corrigiu, né, de verdade, assim, em poucos dias, ao longo do ano, né, não tão lateral, um pouco mais impulsivo. Não podemos perder esse fundo, tá? Então, para essa contagem aqui, que era a contagem que a gente estava tendo basicamente dessa região aqui, desse fundo, ser válida, tá? O que muda? Muda basicamente o alvo, tá? Que basicamente, para essa contagem aqui, se o preço começar a subir daqui, seria 95 mil, tá? E se não for essa contagem, vai ser basicamente 113 mil, tá? Isso, o preço não pode perder essa região, tá? Essa é uma das possibilidades. Não considero, assim, falta price action, assim, para a gente ter isso com mais clareza. O que eu considero mais provável, tá? Coloquei aqui cenário mais provável, é que a gente, no caso, já fez aqui o topo dessa onda 3. Então perceba a diferença. Tá? O cenário aqui, a gente tem 1, 2, aqui ó, 1, 2, 1, 2, e a gente ainda está na 3. Tá? 3 composta por 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente estaria na 5 da 3, essa amarelinha. Tá? Esse seria o cenário que está desenhado aqui nessa bandeira. Tá? A gente vai fazer essa 5 é a 3. Tá? Do outro grau. E esse cenário aqui, que agora é mais provável, é que a gente já fez o topo da 3. Tá? O que muda? Muda a região de suporte, o ponto de invalidação e o alvo. Tá? Então, se esse cenário aqui for o mais provável, a gente basicamente tem todo esse range aqui para corrigir. Tá? Então, o preço ele só basicamente seria invalidado, esse cenário aqui, na região aqui dos 36 mil, tá? Abaixo dessa região. Então, você tem dois pontos importantes agora para você ficar atento de suporte, tá? O primeiro é essa região aqui dos 49 mil, mas saibam que se perder os 49 mil, a gente tem suporte aqui nos 43 e aqui nos 37. E daí se perder os 36, basicamente a gente provavelmente já fez o topo aqui dessa contagem, mas aí a gente vai... a gente acredita que num cenário mais bullish até perder o suporte a gente começa a acreditar no cenário um pouco mais bearish. Beleza? Então, basicamente, isso são as duas possibilidades que eu vejo como mais claras no momento, tá? Pensando no semanal, no mensal. Eu acho que é importante, principalmente para quem está começando, entender que quando a gente perde um suporte, ou seja, uma tendência no tempo gráfico, seja ele qual for, a gente precisa olhar para tempos gráficos maiores. Então, se você está operando numa hora perde a tendência de uma hora, você olha 4 horas do diário, se perde a tendência do diário, você olha semanal ou mensal, tá? Então, especialmente nessas moedas, nessas quedas, nas moedas, olhem tempos gráficos, semanal, mensal, 3 dias, tá? Para ver suportes, né? E ter uma noção do macro, tá? E aí, a partir do macro, você vai diminuindo o time frame a partir aí das tendências que vão sendo colocadas. Beleza? Acho esse cenário mais provável por alguns motivos, tá?
O primeiro deles é que se a gente olhar aqui essa impulsão para baixo, que seria só essa correção, tá? A gente ainda, digamos, tá aqui em regiões que o preço poderia rejeitar e fazer mais um fundo, né? Então eu não consigo contabilizar 5 ondas aqui, tá? Pode acontecer também, especialmente quando a gente tem muita volatilidade, tá? Então, isso digamos, a maior dúvida sobre os dois tipos de cenário, tá? Os dois cenários. Qual deles aqui que está sendo o mais provável, tá? A gente já passou da região de 0,5 de Fibo, tá? Que para mim é uma região bem importante aqui, pensando na onda 4. Seria interessante passar aqui dos 60 para uma confirmação de que a gente já pode ter feito um fundo, tá? Então, essa região aqui é uma região de resistência até os 59.230, depois 61, mas é uma região em que se a gente passar aqui, a gente pode considerar que o preço pode ter formado um fundo, até porque se a gente contabilizar aqui, a partir desses fundos aqui, a gente também consegue contabilizar aqui 5 ondas a favor da tendência de alta, né? E a gente tem os pontos de Fibo aqui mínimos, mínimos, mínimos requeridos, por exemplo, onda 5 indo até 1,61 de Fibo, tá? Então, pode ser que a gente tenha feito um fundo global, tá? Para isso, a gente vai precisar, no pullback que deve ocorrer, respeitar regiões importantes de Fibo, então a gente não pode perder a região aqui dos 49 mil desse fundo. E idealmente o preço, né, ele faça aqui uma correção nessa região e respeite e comece a subir de novo. Se a gente fizer isso, acho que a gente tem uma compra muito clara no Bitcoin, tá? Esse Fibonacci aqui que eu tracei, ele é um Fibonacci que ele ainda precisa ser atualizado, tá? Então não tem indicativo de que o preço formou um topo, beleza? O primeiro indicativo de que o preço formou um topo é ele romper essa linha de tendência aqui. Tá? Então no momento, se você quiser, digamos, tiver comprado, quiser deixar um stop gain, você pode deixar um stop gain, por exemplo, aqui nessa região dos 56, porque provavelmente se romper essa região dos 56, o preço ele deve iniciar aqui uma tendência de baixa no 30 minutos e quem sabe corrigir pelo menos até os 54. Então você pode fazer um trade aqui a partir disso. Então, né, perdeu, volta, você abre um hedge, né, ou enfim, stopa. É basicamente o que eu irei fazer, tá? Se o preço continuar subindo aqui, principais regiões de resistência seria essa região aqui dos 59.300, depois esse range entre 59.950 e 61. Então são regiões para também quem está comprado pensar em abrir um hedge, tá? Pessoal, no Trading Light aqui tem muita ordem aqui, ó. Muita ordem aqui e a gente teve bastante compra mercado aqui nessa região, tá? Então se o preço normalmente rejeitar aqui e fizer esse pivô de baixa, que eu comentei, realmente acho que vai ser um topo, tá? Esse pivô de baixa aqui, na região dos 56.500, tá? Então, é um ponto muito, muito, muito importante esses fundinhos, porque se fizermos o pivô de baixa após essas ordens aqui terem sido parcialmente executadas e deixado essas pessoas presas acima, a gente vai ter basicamente um setup de venda no curto prazo. Beleza? Então, a partir disso, a gente vai poder ter uma venda no Bitcoin. Com relação ao Bitcoin, é basicamente isso. Resumindo, a gente pode ter feito um fundo, tem oportunidades de compra, várias altcoins elas estão num cenário muito parecido, então ou a gente está próximo de um cenário muito bom para pensar em oportunidades de compra, ou a gente basicamente vai ter uma mais queda, tá? Se a gente perder os 49. Então esses são basicamente os pontos chaves que vocês têm que se atentar, tá? Para quem, digamos assim, que é só os pontos chaves, ficou até o final do vídeo, suporte curto prazo que não pode perder 56, suporte para caso o preço faça topo e perca 56, 54 até os 50, principalmente. Perdeu aqui os 50, começa a ficar bearish, perdeu os 49, é basicamente uma confirmação de que a tendência de baixa vai continuar, beleza? Se a tendência de baixa continuar, até onde que ela vai? Ela provavelmente vai até
esse próximo suporte aqui nos 43, tá? 43 também, que se a gente colocar aqui, se eu não me engano, o VPVR, que eu me recordo aqui, a gente tem esse VPVR aqui, então provavelmente aqui é o próximo suporte, tá? Relevante essa região aqui dos 43 a 42, se perdermos os 48. Caso perca aqui os 36, mas está longe, então vou colocar aqui os 48 pontos-chave, 43 suporte, para quem está comprado e o preço continua subindo. Pontos para ficar atento para abrir um head, 59.200, 60 mil a 61 mil principalmente, porque tem esses topinhos aqui. Então faz uma armadilha aqui, você tem um ótimo short aqui para pegar, para travar a sua posição e gerenciar o risco. Beleza? Basicamente isso, sentimento bugado, meu TRDR aqui não está aparecendo o gráfico. Estão shortando, tá? Então talvez o preço vá buscar um pouco mais de liquidez acima. Ainda não tem divergências aqui, dá para ver pelo esse CVD aqui do heatmap. Então basicamente ficar atento a esse pivôzinho de baixo no curto prazo e esses ranges que eu comentei aqui, beleza? É isso, tendo alguma mudança eu faço vídeo de atualização. Ficou meio longo esse vídeo, né? Mas é isso, tinha bastante coisa para falar. Comenta aqui embaixo que moeda você quer que eu analise em próximos vídeos, que eu já basicamente analisei todo o mercado novamente. E é só fazer o vídeo. Então comente aí, se tiver uma que vale a pena falar, falarei. Boa semana, bons trades a todos e até mais.